Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Mas não dá para cravar, né? Por exemplo, o Flamengo entra como campeão, defendendo o cinturão, defendendo a Libertadores, mas quem garante que ele estará no Maracanã na grande final, né, da Libertadores 2020? A gente não pode garantir. Mas olhando friamente o futebol que o Flamengo tem produzido e os adversários que estão no grupo, João, só se acontecer algo muito extraordinário. Só se a coisa não andar bem no Flamengo. Algo que eu acho que não vai acontecer, porque não tem por que não andar bem. Ao contrário, em cima disso que o Edmundo falou, o Flamengo estará mais reforçado ainda na próxima temporada. Peças de reposição, isso é fundamental para um time que vai ter campeonato... Bom, o Carioca talvez numa fase final, né, João? Porque na primeira etapa não vai ser o time principal, a gente já discutiu isso no expediente. Mas Copa do Brasil no segundo semestre, Campeonato Brasileiro já no primeiro semestre, na metade do primeiro semestre em diante, e Libertadores da América. Então, Recopa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, que são jogos, parece que não, mas um ou outro jogo ali, né, é um trabalho a mais. Copa do Brasil. Copa do Brasil, a partir do segundo semestre, entra nas oitavas, ou seja... É um caminho árduo, longo, o Flamengo vai se preparar ainda melhor do que ele já se preparou nessa temporada. Se é que é possível se preparar melhor, né? Porque deu tudo certo pro Mengão, principalmente no segundo semestre. Então passa. Tô carimbando Flamengo nas oitavas de final. Então é o seguinte, o Flamengo é favorito na Libertadores de 2020, Paulo Lima? Nesse grupo aí, sem dúvida, João. No grupo? No grupo. É claro que o futebol é cíclico, né? Você não pode descartar uma qualidade do futebol argentino na Libertadores, como a gente vem. E outra coisa, né? Boca e River são times fortes. Agora, o Independente Del Valle, ele foi para a final da Sul-Americana e garantiu o título e se tornou também uma força dentro do continente. E certamente por essa visibilidade que a gente fala muito das conquistas dos nossos times para o mercado externo, né? Para o mercado de fora do país, onde se vive, também representa muito. Consequentemente, você não vai trazer o mesmo investimento que tem hoje o marketing do futebol brasileiro. Lógico que não. Mas você pode ter, com essa conquista da Sul-Americana, arrecadar um pouco mais e, quem sabe, fortalecer a sua equipe. Eu acho que o grupo está muito dividido aí. Acho que caminha muito por essas duas forças do grupo do Flamengo. Existe uma grande diferença entre dizer que o Flamengo é favorito da Libertadores da América no começo do ano até chegar na fase daquela decisiva do mata-mata. Mas que certamente caminha para, assim como o Grêmio pensou numa conquista de bicampeonato, assim como o River do Gadiardo pensou numa conquista de tricampeonato, o Flamengo caminha com esse mesmo objetivo, com esse mesmo foco. Por isso, até por tudo que a diretoria vem fazendo, né? A excelência que tem o Ninho do Urubu, a excelência do Ninho do Urubu é um peso a mais para o Flamengo, recuperação de jogadores, como a gente viu na temporada passada. O Diego, um exemplo, olha, se tem um exemplo de um jogador que mostrou a recuperação daquilo que se faz dentro de um departamento médico, de fisiologia, do profissionalismo do Diego, né? E, acima de tudo, da competência dos profissionais que o Flamengo tem dentro do seu departamento de futebol, o Diego era jogador para terminar a temporada. E termina a temporada como um diferencial no time do Flamengo. E isso se fortalece ainda para o próximo ano. Então, o caminho do Flamengo na Libertadores da América, nessa primeira fase aí, fase de grupos, eu acho que está sedimentada, assim como também terminou na fase desse ano, no primeiro lugar do grupo, ainda naquela época no comando do Abel Braga. Não vejo sufoco nenhum para o Flamengo, não. Agora que caminha forte, isso sim, caminha forte para brigar pelo bicampeonato. É verdade, tem um charme a mais para nós brasileiros, né? E para a competição, a final será no Maracanã. Novembro, né, 21 de novembro, já tem data marcada. Imaginem só, claro que foi muito legal a final em Lima, no Peru, por causa das confusões em Santiago, em cima da hora, 2 semanas antes passou para Lima, mas felizmente tudo correu bem, o estádio muito bonito, estádio universitário, né? O estádio monumental do Universitário. Mas o Maraca é o Maraca, né?
É um dos estádios mais famosos do mundo, é o estádio mais importante do Brasil, é um templo do futebol. Então, ter uma final no Maracanã e no Rio de Janeiro, que é uma cidade conhecida no mundo inteiro, vai ser algo realmente maravilhoso. E a gente torce para que um time brasileiro esteja lá. E o Flamengo tem uma identificação muito grande com o Maracanã, Facincani. João, seria o cenário ideal. O Flamengo decidir no Maracanã, novamente, claro, que dentro de campo faça por merecer. E, de preferência, com um time brasileiro, né? Uma final genuinamente brasileira, no principal estádio da América do Sul, um dos principais palcos do planeta. Acho que seria uma bênção, né? Uma redenção ao futebol nacional. Quase esse ano a gente teve uma final brasileira, né? Infelizmente, os caminhos acabaram cruzando muitos brasileiros de um lado e do outro lado não avançaram para buscar pelo menos uma das semifinais. Mas que em 2020, essas equipes se exemplificando no Flamengo em 2019, possam trilhar um caminho de muito mais sucesso na competição e fazer com que esses embates sejam ainda mais frequentes e, principalmente, possam decidir essa taça aqui no Brasil. Pensou que impressionante? Flamengo sim. E alguém? Fantástico. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Santos, Flamengo e Corinthians, Flamengo e São Paulo, ou um Grenal aqui no Rio de Janeiro, ou Palmeiras e Corinthians, porque possam estar ambos na mesma chave e, dependendo do cruzamento, irem para lugares separados, né? A gente nunca sabe o que pode ser, mas eu torço, essa talvez seja a minha principal torcida em 2020. Uma final brasileira, independentemente do adversário, claro que se for o Flamengo ainda seria mais um tempero especial, no Maracanã para a América 2020. É verdade, eu fico imaginando aí, esse é um trunfo, né, Quesada, que o Flamengo terá. O Maracanã, imagine o Maracanã, maravilhoso, ano que vem, com a torcida empolgada com tudo que aconteceu em 2019. É um trunfo para todos os brasileiros jogar em casa, né? No caso do Flamengo, por exemplo, como o Facincani falou, se algum outro brasileiro enfrentar o Flamengo no Maracanã, embora seja um jogo único e tal, há uma vantagem do Flamengo, óbvio, né? Porque o Flamengo e o Maracanã se confundem, né? E hoje a gente vê o Maracanã como a grande casa do Mengão. Mas seria realmente extraordinário para o Flamengo poder fazer uma segunda final consecutiva. Demorou tanto tempo, né, para o Mengão voltar a disputar uma Libertadores. Imaginou, né, disputar novamente, né, uma no ano que vem, né? Outra vez, 2 vezes seguidas, né? Seria realmente muito bacana. E se eu pudesse fazer algum pedido, também eu queria uma final brasileira, ou brasileira, como dizem, no Maracanã. Seria muito bacana para o nosso futebol. É isso aí, portanto, a expectativa para o Flamengo na Libertadores da América. Esse Independente Del Valle, que está no grupo do Flamengo, é um time interessante, né? Vale lembrar que ele esteve na final da Libertadores 2016, era um time ainda desconhecido. Era o time do Sornosa, né? Era o time do Sornosa. Contra o Atlético Nacional do Borja, né? E ganhou a Copa Sul-Americana deste ano. Eliminando o Corinthians. Eliminando o Corinthians. Dando show, dando nó tático no Corinthians, na Arena Corinthians. É um time que, é claro que o Flamengo é essa força que a gente está vendo aí, mas é um time que tem que ser olhado com atenção, hein? Mas o Edmundo falou certo, João. Acho que em casa você tem uma força maior, né? Jogando no Maraca, com a energia que a torcida do Flamengo vem contagiando o time e a bola que o time do Flamengo joga, eu diria que é uma tarefa quase impossível vencer o Flamengo. E quando for jogar lá em Quito? Esse aqui é o problema, né? Que também não é um problema grave, né? Quando você tem um time de qualidade, a altitude ela incomoda, mas nem tanto. Mas é um fator que a casa oferece ao time equatoriano. Isso sim. Mas olha, independentemente da formação que o Flamengo jogue nessa Libertadores de 2020, será sempre favorito nessa primeira fase. Independente de onde jogue e com que time seja escalado. É uma equipe muito sólida e consistente da temporada 2019 e não vejo sustos, não sei quem foi que usou a palavra susto aqui, mas não vejo passar o Flamengo nenhum tipo de aperto e susto nessa fase inicial, nessa fase de grupos não, João. Mesmo quando for jogar lá em Quito, Facincani? Mesmo quando for jogar lá em Quito. Por mais que tivesse tido alguns problemas em Guayaquil em 2019, né, o Flamengo, mas ainda era o começo do trabalho do Jorge Jesus, fez algumas mudanças ali
que não surtiram ao nível efeito. do mar, hein? Ao nível do mar. A Quito lá... Mas mesmo quando jogar lá, eu acho que o Flamengo tem preparo físico suficientemente capaz e técnica para vencer a LDU, né? O time do Flamengo é muito forte. Vai vir ainda mais forte em 2020. Gustavo Henrique, Pedro Rocha como opções. São Você mais sabe por que dois eu estou bons perguntando jogadores. isso para vocês? Porque eu concordo plenamente com a análise dos amigos que o Flamengo é, sem dúvida, a grande força do grupo. E ele vai sobrar aí. Mas eu acho, e é uma outra vantagem do Flamengo, o Flamengo entendeu o que é Libertadores, tanto é que foi campeão e essa experiência vai para 2020. Mas a Libertadores é muito traiçoeira, né? Eu não conheço uma competição mais traiçoeira do que a Libertadores da América. Se não entrar focado, exatamente por causa dessas armadilhas aí, de altitude daqui, viagem para Barranquilha, que vai ter também. Mas você já O time respondeu. que tem que entrar ligado, né? A gente está falando muito do Flamengo nessa temporada, mas o Flamengo vem disputando a Libertadores, João, né? Nos últimos anos ele tem Tem, quase sempre. quase sempre, uma ou outra aí que ficou fora. Isso cria uma casca também, entendeu? Cria, claro que cria. Né? Das viagens, da logística, enfim. Aí você fala, pô, mas esse time foi montado praticamente nesse ano. Mas tem uns caras que conhecem a competição, né? Não há dúvida. O Jesus está chegando agora, mas já entendeu também o que é uma Libertadores da América. Assim, para o Flamengo não se classificar, tem que acontecer tudo de errado, né? Tudo de errado. Tem que perder 3 jogos, por exemplo. Você acha que Mas esse ano perdeu, jogou 3 jogos em casa, um deles perdeu pro Peñarol. E aí correu risco. Só que era outro momento, né? Era outro momento, o time não tinha o entrosamento que tem hoje. Não era esse Flamengo que fechou o segundo semestre. Não era o mesmo, até no estilo de jogo. Exato. Até no estilo de jogo. Eu não vejo susto, não. Acho que tem que manter o foco, manter a concentração, né? E vai se classificar. O problema é depois, É um problema bom, né? Você passar para as oitavas, mas é um problema ótimo. Mas é depois, porque você pode estar numa noite ruim, num dia ruim, perder o primeiro jogo. O Flamengo é 10 vezes melhor do que o Emelec, mas correu risco contra o Emelec. Perdeu lá por 2-0, ganhou aqui por 2-0 e se classificou nos pênaltis. Então, mas correu risco. Muito. E o Emelec está longe de ser um time que vai ameaçar o Flamengo na próxima temporada. Mas precisa estar focado, precisa estar com o mesmo espírito desse ano, né? E precisa ter a energia do Maracanã. É isso aí. A energia de 2019 foi uma coisa, assim, sensacional. Sensacional. E esse Júnior Barranquilha é um time que nós conhecemos bem, né? Vira e mexe, ele tá aí no caminho dos brasileiros. Júnior Tupapá. E tem se dado mal, Tupapá. Com os brasileiros, hein, Quesada? 2 vezes seguidas com o Palmeiras. Sim. Flamengo na Sul-Americana de 17. Atlético Paranaense também na Na Sul-Americana. decisão, perdeu o título. Assim, é um time que eu gosto de ver jogar, viu, João? Eu gosto do Júnior Barranquilla. Ele tem mudado muito, é verdade, de elenco aí, né, nos últimos anos. Tinha o Tem revelado bons jogadores também. Tinha o Xará, né, o Ione Gonçalves, que estão hoje na realidade aí do futebol brasileiro. Enfim, e tem um poder também de sempre perder jogadores e sempre revelar alguém. Eu gosto do futebol do Júnior Barranquilla. O que eu acho que falta para o Júnior Barranquilla, eles sabem jogar futebol, de fato sabem. Falta um pouco mais de senso de competição, de competitividade. Na hora que o Júnior tiver esse senso, a gente pode até imaginar que ele brigue por alguma coisa na Libertadores da América. Não sei, vamos esperar. De repente pode ser que seja esse Júnior que eu estou imaginando já a partir da próxima temporada. Mas mesmo assim, sinceramente, não vejo para ser páreo do Flamengo. Para mim é o seguinte, se o Flamengo for eliminado, algo que não vai acontecer, eu estou cravando aqui que não vai acontecer, vai ser muito mais por algum problema que o próprio Flamengo produziu do que alguma competência do outro lado, sem desmerecer o Independente Del Valle e o Júnior Barranquilla, que são 2 times que a gente já tem confirmados aí na chave do Flamengo. É isso aí. Agora é uma viagem, nós estivemos lá, né, Quesada? Ao ladozinho, na semifinal da Sul-Americana de 2017. É uma viagem
longa. Tudo bem que o Flamengo vai e volta em escala, né? Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.